está também pronto para participar com a gente, é Rômulo Pinheiro. Tudo bem, Rômulo? Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Tati. Muito bom dia, Salgado. Estamos aqui sempre às quartas com vocês. Muito bacana te receber aqui. Vamos lá então para os nossos destaques, Rômulo, dessa nossa conversa de toda quarta-feira. Indenizações trabalhistas não precisam mais se limitar ao teto de 50 vezes o último salário do trabalhador. O que você conta para a gente sobre esse tema? Pois é, Tati, eu aqui no início recebi umas mensagens para comentar a respeito do julgamento do ex-presidente. A gente até comentou na última semana e rapidamente, só para informar que ontem nós tivemos a conclusão do voto do relator ministro Benedito Gonçalves, mas o julgamento vai ser retomado amanhã e com previsão para terminar só em setembro, porque algum ministro deve pedir vistas aí do caso, então só para atender o nosso ouvinte aqui que está perguntando sobre o fato, deve terminar aí lá para setembro, 60 dias de vista provavelmente que vai ser solicitado nesse caso. E esse claro que é um ambiente aqui em Brasília aqui muito concorrido em razão desse julgamento do ex-presidente, mas hoje a gente vai falar de coisas que são mais do dia a dia do cidadão, do judiciário aqui no DF, que impactam todo o cidadão, e a gente começa sobre essa questão da reforma trabalhista de 2017. A gente sabe, Tati, que as pessoas julgam o Supremo Tribunal Federal como bom ou como ruim, quando esquecem que, na verdade, é um conjunto de pessoas que vai julgar de uma maneira, de certa forma, às vezes mais favoráveis às questões da população e outras maneiras e outras formas menos favoráveis aos interesses da população. E aí a gente começa com essa questão da CLT, por quê? Porque em 2017 a reforma trabalhista passou a incluir no seu texto ali na CLT uma limitação ao valor de danos morais causados ao trabalhador nessa relação de trabalho. Então, hoje, aliás, até essa decisão, o artigo 223G, parágrafo 1º lá da CLT, limitava o máximo de indenização por dano moral o valor de 50 vezes o último salário da pessoa. Então, ia dar em média aí R$66 mil, e se fosse reincidente, esse valor ia até dobrar, poderia até dobrar. Mas o que se chegou à discussão aqui no Supremo Tribunal Federal? Que esses valores, eles eram apenas valores de orientação, que não se podia ficar apenas nessa limitação, porque há ofensas, tá, que são gravíssimas na esfera das relações trabalhistas. Eu trouxe até aqui um exemplo que aconteceu mês passado, ficou muito famoso, aquele caso lá do funcionário de uma empresa no fast food, que ele era um balconista, eu acho, atendente, e não pôde ir ao banheiro, era proibido de ir ao banheiro, e ele literalmente se urinou ali nas calças porque não poderia sair. Ele estava até ameaçado de tomar uma suspensão, até perder o emprego se ele saísse nos momentos em que ele não poderia sair do seu posto. E isso aí a gente consegue observar um dano gravíssimo que não poderia ficar unicamente nessa limitação. Que se note que o Ministério Público do Trabalho, nesse caso lá, se não me engano foi em Aracaju, foi em Sergipe, está investigando o caso, está se procedendo lá, mas a gente tem um belo exemplo entre vários outros que nós percebemos de violações às regras trabalhistas que impactam também nas questões de danos não só materiais, quando o trabalhador não recebe os valores, mas também danos morais, quando aquelas ofensas atacam a esfera da individualidade do cidadão. Então você vai passando por um caso desses, que é um constrangimento imenso, incomensurável, e passa por casos muito mais graves, por exemplo, daqueles casos em que há o trabalho análogo à escravidão, entre outras formas humilhantes e degradantes de trabalho que infelizmente ainda existem no país. E essa responsabilização, essa recompensa pelos danos causados estava desde 2017 limitado a esses valores da CLT. E os ministros entenderam, na verdade, que, muito embora não seja inconstitucional essa regra, os magistrados devem, então, usar apenas como critério de orientação, que eles podem exceder as indenizações acima do que está previsto lá na CLT. E é muito
muito claro que alguns se perguntam, inclusive, se havia necessidade ou não de manter essa regra, já que ela não deve ser observada na sua rigorosa forma como está descrito na lei. E isso foi levantado pelos votos divergentes de Edson Fachin e Rosa Weber, entendendo que ali era inconstitucional essa limitação. No entanto, foram votos vencidos, mas o magistrado hoje não está mais, por 8-2, não está mais, então, limitado a indenizar pelo dano moral apenas essas condições. E aí, Tati, por exemplo, você pode pegar em que sentido isso ocorre, como é que funciona isso? Danos à honra do trabalhador, à imagem, à intimidade, à liberdade de ação, à sexualidade, à saúde, lazer. Então, são situações todas que envolvem essa questão moral e que devem ser indenizadas bem acima desse valor, caso seja extremamente necessário. O que mais que você poderia destacar para a gente, Rômulo? Olha, Salgado, ainda nessa esteira dos direitos que interessam a toda uma coletividade, por outro lado, o Supremo, de certa forma, ao proteger, dar uma proteção maior ao cidadão trabalhador nessas condições, por outro lado, confirmou um outro ponto importante de direito de trabalhador que já havia sido retirado lá na reforma da Previdência lá em 2019. Então, é aquilo que a gente estava comentando. Se por um lado aumenta a proteção num lado, por um ponto, o outro eventualmente acaba ficando um pouco mais descoberto. E isso se refere, Salgado, aos casos em que a pensão por morte de segurado da Previdência Social. Isso se discute muito, essa questão das injustiças, porque tem aquelas pessoas que são as filhas de militares que recebem as pensões, que não casam mais, e aí tem aquelas questões de pessoas aí de alguns poderes da República que não ficam limitadas a nenhum tipo de valor, mas a gente sabe que o grosso mesmo da população está sujeito à regra que foi determinada na reforma de 2019 e confirmada pelo Supremo nessa última semana, que é a confirmação da limitação a 50% do valor de pensão a que teria direito a pessoa que faleceu. Em outras palavras, a pessoa que vai ser o pensionista, ele vai receber 50% da pensão a que teria direito aquela pessoa que faleceu e, claro, acrescentando-se 10% em caso de dependentes, ou seja, então, se a pessoa tiver 2, 3 filhos, não são 10% em cada um, mais 50% do salário daquilo que a pessoa teria direito lá atrás. Isso foi muito debatido, Salgado, porque já é complicado conviver aí com o valor de salário mínimo para muitas pessoas, já não é possível essa renda, e as instituições que buscaram essa reforma entenderam que esse caráter da Previdência Social, esse caráter contributivo, ele não garantia, nesse caso aqui, uma proteção digna à família do falecido. E aí se discutiu se essa regra era válida, pagar só metade do valor da aposentadoria. Mesmo com esses acréscimos de 10% por cada dependente. Pode até chegar a 100%, se a pessoa tiver 5 filhos ou mais do que isso. Então, de certa forma, a discussão era saber se esses valores são dignos de fato para quem perde aquele esteio da casa, aquela renda principal. E os ministros entenderam que, na verdade, isso não haveria de ser uma compensação de renda. Na verdade, é só um alento para que as pessoas possam recuperar a sua vida aí, para não ficar desprotegido por um certo período. Em que pese tais discussões, Salgado, de certa forma, isso foi consubstanciado pela questão da reforma da Previdência, com a questão do déficit orçamentário grande lá na Previdência, muito embora existam várias e diversas classes que mantêm os seus direitos, mantêm as suas rendas altíssimas, com acumulações de pensão, e a maioria continua sempre a haver navios, mas é o que decidiu o Supremo nessa semana. Eu estava imaginando, né, no caso dos militares, se for um soldado, é uma quebra muito grande. Agora, se for um coronel, aí já dá, né? Pois é, Salgado, já dá e não dá pouco não, né? Porque já se tentou há muito tempo, rever aquela questão das pensões das filhas
dos oficiais, né, que não se casam novamente. Isso foi uma gritaria grande, isso foi uma confusão grande para alterar e não foi alterado. E essas pensões que se acumulam geram essas distorções que nós vemos aí que o Supremo precisa corrigir. Então, o Supremo tem que corrigir uma situação de desequilíbrio orçamentário, quando na prática a reforma da Previdência deveria incluir alterações também nessas pensões que são desproporcionais, não somente dos militares, mas também de membros do Poder Judiciário, que cumulam pensões. Você vê um caso, Salgado, de pessoas, por exemplo, de que tem até filhos de desembargadores, há casos em alguns tribunais do país aqui, existem casos nesse sentido, pessoas que não casam para continuar recebendo a pensão. Casar para quê, né? Casar para quê? Porque senão perde a pensão. Aí quando o companheiro vive numa união estável, de fato, quando o companheiro falece, ainda tem parte da pensão acumulada com essa outra, então acaba que vira uma acumulação de pensões e, de certa forma, o grosso da população continua aí na dificuldade de receber agora só metade daquilo que deveria receber antes da reforma de 2019. É muito triste ainda essa situação. O Supremo entendeu que no peso entre manter o orçamento da Previdência e manter a regra anterior à reforma, entendeu por garantir essa viabilidade econômica de pagamento da Previdência Social, em que pese sabermos que grandes injustiças ainda ocorrem em razão a pessoas que recebem bem mais do que deveriam e outras recebendo bem menos do que poderiam e deveriam. Obrigada, Rômulo. Até semana que vem. Forte abraço, até a próxima quarta. Tchau, tchau. 11h51.